Então, sejam todos bem-vindos no portal, aqui no Facebook. Nós vamos dar início então ao nosso estudo da manhã, no livro dos Espíritos, e nós estamos no capítulo 12 da perfeição moral, da parte terceira do livro dos Espíritos, e agora o item que nós estamos entrando é as paixões, tá? Pergunta 907. Todos podem participar, tanto aqui no portal quanto no Facebook, podem dar a sua opinião. Tá? Se quiser nos chamar na caixinha, no chatzinho ali no Facebook, fazer alguma colocação específica ali sobre algum assunto, pode ficar à vontade. Tá? E aqui na área de texto também no portal. Então vamos lá, pergunta 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Muito interessante essa pergunta de Kardec. O que vocês acham, né? Será substancialmente mal o princípio originário das paixões? Quer dizer, aquilo que dá origem às paixões é necessariamente mal? É substancialmente mal? Ou não? O que vocês acham? Por que a gente tem paixões? O que são as paixões? O que são as paixões? O que dá origem às paixões? A Maria acha que não, né? Que não é substancialmente mal. Só para complicar um pouquinho, né, Cida? A gente tem que complicar um pouquinho, senão fica muito fácil. Muito fácil nada, né? Mas é que se a gente está partindo de um pressuposto e está perguntando, será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? O Allan Kardec está perguntando. A gente tem que entender o que é paixão, né? Até interessante, alguém dá uma procuradinha, por favor, aí, o que o dicionário fala sobre paixão. Se alguém puder dar uma olhadinha rapidinho aí no dicionário, pode ser o Rouet ou qualquer outro dicionário. O que os dicionários falam das paixões? Vamos ver o que o dicionário fala. Tá? Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? O que vocês acham? A essência, né? Já colocou a paixão, do verbo latino patior, que significa sofrer ou suportar uma situação difícil. É uma emoção de ampliação quase patológica. Aqui, né, suportar uma situação difícil, a gente lembra de Jesus, né? Paixão de Cristo e tal, né? É que no dia a dia a gente usa a paixão dando mais um outro sentido, né? Aí o outro, você colocou aqui, né, Joel? É uma emoção de ampliação quase patológica. Talvez entra mais aqui, né? É uma emoção de ampliação quase patológica. Uma paixão por alguém, uma paixão por um trabalho, uma paixão por um objeto, por um carro, não é? Por um conceito, a pessoa é apaixonada por por um determinado modo de pensar. Quer dizer, uma emoção de ampliação quase patológica, que a pessoa se identifica com um determinado conteúdo e se envolve absolutamente com aquele conteúdo. Agora, o que está envolvido? É interessante a gente fazer essa análise primeiro, né? O que está envolvido na questão da paixão? Está envolvido o desejo. Não há paixão sem desejo, né? Não há paixão sem desejo. Inclusive, uma das perguntas de Allan Kardec para os espíritos, não me lembro, não me recordo exatamente qual, né? Falando a respeito da evolução, do progresso realizado pelos homens, tal, né? Uma pergunta que ele fazia sobre os povos mais primitivos, tal, né? Então, os espíritos falam assim, olha, por exemplo, os nossos primitivos, os seres mais primitivos,
ele já tem um nível relativo de evolução, pois que já cultivam paixões. Pois que já cultivam paixões. Olha que interessante. Quer dizer que aqueles que estão no nível já de cultivar paixões são aqueles que já se utilizam do próprio desejo, do querer, né? Mesmo que para buscar coisas às vezes equivocadas ou para exagerar, mas já demonstram um certo nível de evolução que já cultivam paixões, quer dizer, já estão tendo a condição psicológica, emocional de cultivar. Antes disso, nem se cultiva paixões, vive-se pelo instinto, né? Então é absolutamente pelo instinto, né? A Val colocou aqui, acho que não, porque se é um impulso natural não pode ser mal, mas o que fazemos dele que é o problema. A Cida, a paixão sempre é uma coisa dolorida. Qualquer tipo de paixão deixa as pessoas inseguras. A Maria, Cida, quando a gente não sabe lidar com ela, sim. Ok. A Maria, a paixão nos leva a realizar sonhos. Certo? Até porque envolve desejo, envolve busca, promove envolvimento, né? Às vezes exagerado quando a gente perde o controle da coisa, né? Às vezes exagerado. Vamos ver aqui que os espíritos vão falar aqui pra gente. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Resposta, não. Então, não, ponto e vírgula, né? Então, não. Por que não, né? Já dá pra gente questionar. Por que não? Porque envolve desejo, envolve contato com o self. O desejo, pessoal, ele se expressa a partir do self, da presença divina dentro de nós. É dali que flui a energia, o querer. É por isso que nós evoluímos, é porque a gente se mexe, é porque a gente quer as coisas. O que nos move é a falta. Tá? É a falta que nos move. Quando nós estivermos absolutamente satisfeitos, a gente está morto, né? A gente não se mexe mais, a gente não se move mais. O que nos move é a falta, né? A gente está sempre querendo mais, querendo se aperfeiçoar mais, né? Então, não é substancialmente mal o princípio originário das paixões, tá? A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade. Olha só que interessante. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade. E olha que interessante, por isso que dá para a gente entender a resposta dos espíritos lá que eu tinha falado, né? Pois os nossos primitivos, né, o que a gente chama de primitivos, né, os povos, eles já cultivam paixões. Ou seja, já há vontade. Por quê? Porque a paixão, como está dizendo aqui o Livro dos Espíritos, é o excesso de vontade, né? A vontade que cresceu demais, né? A vontade que está se expressando demais, de uma forma excessiva, a gente chama de paixão. Vontade, pessoal, não é um ato instintivo. Vontade é um ato voluntário. Né? A vontade é um ato voluntário. Ou seja, essa aí, Wagner, 191? Essa? E 191A? Então tá aí, né? Essa que eu falei, né? Então tá jóia, obrigado, Wagner. Então, a vontade, ela surge com a razão, ela surge com um início do pensamento, né? De nós expressarmos conscientemente o nosso querer. Só que muitas vezes nós exageramos na vontade, né? Acabamos expressando a vontade fora do necessário, né? Mais do que o necessário. Então, como está dizendo aqui, aí vira uma paixão, né? Nesse sentido que a gente está falando, né? A Maria, aí cai em desequilíbrio, acaba sofrendo. A Val, depende de que vontade, né, Lê? Tem gente que tem vontade de fazer cada coisa. Não, aqui a gente está falando no geral, Val. Mesmo que é negativo. Mesmo que é negativo. Veja bem, nós temos que adicionar o discernimento, é uma outra conquista também que nós vamos desenvolvendo,
tá? A vontade, ela veio junto com a razão, ok? Mas nem sempre nós usamos a razão de maneira justa, conforme a consciência, tá? Nem sempre nós usamos a vontade na medida certa. Então aí que entra o discernimento, tá? Para que nós usemos a razão conforme a consciência. Aí é diferente, aí é o que a Val está falando. Tá? Então são coisas que nós temos que aprender, né? Usar a razão conforme o nosso discernimento para estar de acordo com a nossa consciência, certo? Então vamos lá, continuando a resposta aqui. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Aí, tá vendo, pessoal? Quer dizer que a origem, o princípio original aí é o desejo, é o querer, é o manifestar, né? Essa força que vem do nosso profundo e que nos estimula ao avanço. Se não fosse essa força divina que nos move, sempre para sanar as faltas que nós temos, as carências que nós nos vemos possuídos às vezes, né? Então nós nos movemos, isso é divino, isso é uma força divina nos guiando agora no nível consciente, através da vontade, da razão. Antigamente essa força nos conduzia através dos instintos. E mais para trás ainda, nos movia através da atração química, da atração, né, conforme os fenômenos aí nos vegetais, tal, os fenômenos automáticos, químicos, né? A plantinha que vai crescendo na direção do sol, é a força divina, mas se expressando através de meios automáticos, químicos, né? Ok? É uma inteligência diferente, né? Mecânica. Mas aí quando chegou nos animais, aí começa a se expressar de forma instintiva, tá? De forma instintiva, não racional ainda, mecânica também, né? Mas no homem, né, passa a se expressar através de vontade, através de querer, consciente, né, mais ou menos consciente, dependendo do progresso já realizado pela pessoa, né, pelo ser, ok? Mas ainda é essa força divina nos movendo, né, pessoal? O abuso que dela se faz é que causa mal, tá? Então as paixões, elas podem nos levar a realizar muitas coisas, só que quando nós exageramos aí da vontade, né? Exageramos, bom dia plenitude, bom dia a todos que estão chegando, um abraço, a Ana Isabel, e todos mais aí que estão chegando. Então aí o excesso é que faz mal, né? Ana 908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? E aí, povo de Sucupira? Onde é que está então o limite? Onde as paixões deixam de ser boas e passam a ser más? Boa pergunta, né? Seria a próxima pergunta mesmo. Que nós faríamos, né? Talvez, né? Se já que a paixão, o abuso, onde é que está o abuso então? Quando é que começa o abuso aí, pessoal? O que vocês acham? Amada amiga, quando isso faz mal a outra pessoa? A Maria, se a paixão for prejudicial. Soldado, acho que a resposta está na pergunta. A plenitude, quando se perde o controle. Certo. A pergunta é, como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Onde começa? Onde existe? Onde está esse limite? Né? Apenas calada. Quando queremos o nosso desejo e esquecemos os desejos da outra pessoa.
a gente não pode ter desejos, tem que se, tem que se, tem que se cuidar apenas sempre do desejo dos outros, né? Ah, vá, usando o discernimento, se não prejudicar o outro, tudo bem. E se prejudicar a gente? Usando aval, usando discernimento, se não prejudicar o outro, tudo bem. Né, Val? Mas aí pode prejudicar a gente, então? Não tem problema nenhum? A plenitude. Quando vira obsessão. E quando que vira obsessão, plenitude? Né? Eu só estou querendo complicar um pouco. E quando vira obsessão? Por que está virando obsessão? Ah, Val, mas quem quer ser prejudicado? Ih, tá cheio de gente, hein, Val? Tá cheio de gente masoquista que gosta de sentir prazer na dor. Apenas calada. Mas esses desejos, e tipo, só quero fazer o que eu quero. Tá. Então seria quando a gente absolutamente só quer o nosso desejo, né? Só quer que as pessoas considerem o que a gente deseja. Então a gente não leva nunca o desejo dos outros em consideração. Seria mais assim, né? É. Certo. Aval. Ah, daí vai sofrer as consequências dos próprios desejos. É verdade. Aí você falou bem. Tá? Isso mesmo. Vamos ver a resposta aqui, pessoal? Pergunta 908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? A resposta: as paixões são como um corcel. Tá? Corcel é um cavalo, aqueles cavalos pretão, bonitão, né? As paixões são como um corcel, não é aquele corcel, aquele carro velho não, hein? Que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso, desde que passe a governar. Se for um corcel daqueles bem velhos, é perigoso também. É perigoso também, né? Andar na rua com aquele corcel antigo lá vai ser perigoso. Mas vamos lá. As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Estão vendo, pessoal? Então, né, tem a ver aí com administrar o nosso desejo, administrar a nossa vontade. Bem administrado, oi Kid, um beijão. Né, bem administradas as nossas forças, o nosso querer, né, para que não haja um descontrole. Né? Então o limite aí teria a ver com essa questão de controle, né? Por quê? Porque se nós governamos essas forças, canalizamos essas forças de uma forma saudável, equilibrada, então aí nós vamos utilizar bem as paixões, a energia da paixão que nos move, né? Agora, se nós perdemos as rédeas, né, sobre essa força, sobre o nosso querer, aí nós nos colocamos em situação perigosa. Né? Esse cavalo vai nos levar para lugares que a gente não quer. Vai sair correndo desembestado aí, saindo dando pinote, né? Uma paixão se torna... Peraí, deixa eu ver aqui. Tá. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la. E que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. Quer dizer, que aí... pode gerar prejuízo para nós, pode gerar para os outros, para todo mundo, né? Não tem a ver se é só para mim ou se é só para o outro. Aí, no caso, pode gerar prejuízo para todo mundo, né? Se for ruim para mim, é ruim. Se for ruim para os outros, fizer mal para a sociedade, é ruim também. Né? Uma coisa legítima só é legítima se for boa para mim, for boa para os outros, né? Senão não é legítima, né? Então a gente deixa de governar, né? Aí
é que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para o outrem. Jesus ele colocou uma situação interessante para a gente pensar, que é a questão de nós olharmos os frutos, né? Nós conhecemos a árvore pelos frutos, não é nem pela beleza, nem pelo perfume, nem pelo nós distinguimos a árvore pelos frutos, ou seja, pelos resultados. Então nós temos que avaliar os resultados das nossas ações. Muitas vezes esse é um guia seguro para a gente, né? Então, se os resultados estão sendo negativos, se esses abusos estão ocorrendo e o resultado está sendo negativo, então é sinal que a árvore não é boa, né? Essa nossa intenção não está boa, o modo como nós estamos lidando com as nossas energias precisa ser revisto, os exageros estão acontecendo, está provocando resultados ruins, né? Então Jesus colocou esse meio aí de nós discernirmos, de identificarmos, né? Uma árvore boa não dá maus frutos, uma árvore má não dá bons, né? Então nós podemos discernir aí. Aí tem uma nota de Kardec que ele fala o seguinte: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem, né? Multiplicam por 10, não é isso? Decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força, que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Tá? Então, as paixões são alavancas que multiplicam as nossas forças, só que nós precisamos bem dirigir essas forças, senão elas próprias nos levam, nos esmagam, né? Todas as paixões têm seu princípio num sentimento, ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Pessoal, não é difícil, a gente é doidinho para transformar as coisas em paixões excessivas, né? Por exemplo, a gente começa a divulgar o espiritismo. Só que aí a gente começa a se apaixonar de uma tal forma por divulgar o espiritismo que, se a gente não tomar cuidado, a gente cai num excesso. Cai num excesso. Tudo excessivamente é ruim. Então eu só quero viver a condição de divulgador do espiritismo. Aí eu esqueço família, esqueço saúde, esqueço, né, de administrar a economia energética da minha vida, porque ela é absorvida totalmente no papel de divulgador. Assim como qualquer outro papel que nós exercemos perante a vida. Começa a fanatizar, né, João? Então, administrar as nossas forças de modo a não cairmos, não deixarmos que determinado papel social nos absorva absolutamente, isso aí é cuidar de não cair em paixões. Isso aí é um cuidado para nós não exagerarmos em nada, né? Para não nos deixarmos dominar, né, fanaticamente, apaixonadamente por determinada atitude, né? Nós somos doidinhos para fazer isso, para pegar uma certa atitude e começar a exagerar aquela atitude. Às vezes você se apaixona por alguém, né? E aí, nossa, é com essa pessoa que eu vou... É com ela que eu vou ser feliz agora. Geralmente, esses exageros, eles têm por base as carências que a gente traz. Então, a gente fica cego, né, Maria? Porque a gente acha, e agora eu vou ser feliz, agora eu achei aquilo que vai me fazer feliz. Aí você exagera na coisa, aí sufoca outra pessoa, quer ficar controlando o tempo todo a outra pessoa. Geralmente
isso está encobrindo carências muito grandes dentro de nós, frustrações íntimas, né? Que faz com que a gente tenha um comportamento exagerado, tá? Com relação a qualquer coisa. Pode ser objetos, pessoas, posições, né? Aí qualquer coisa pode ser objeto da nossa paixão, né? Eu já atendi muitas pessoas apaixonadas, às vezes até casadas, né? Às vezes não, né? Muitas pessoas apaixonadas perdidamente por alguém, e é uma síndrome, na verdade, né? É um conjunto de sintomas, né? A pessoa não começa a ter pensamento fixo. Aliás, é uma das características da obsessão espiritual também, a monoideia. O monoideísmo é um dos indícios de obsessão. Então veja como tem relação da paixão exagerada aí e a obsessão espiritual, né? A monoideia, a pessoa fica só com aquele pensamento específico, já não consegue dormir direito, começa a perder a qualidade de sono, começa a se afastar das outras pessoas, fica introvertida, só pensando na outra pessoa o dia inteiro, através desses pensamentos insistentes e permanentes, né? Começa a não se alimentar direito, tá? São todas características desse processo, geralmente esse processo sentimental aí da paixão. Tá? Muitos levam até os dramas passionais, que a gente chama, né? São dramas da paixão, que leva a matar, leva a morrer, a se matar, muitas vezes, né? Pela falta do equilíbrio. Na paixão, o que acontece? Eu faço do outro, por exemplo, o centro da minha vida. Eu perco o endereço de mim mesmo e passo a colocar na posse do outro o meu desejo principal, a minha felicidade. Ou seja, só sou feliz com aquela pessoa. Eu só sou alguém se eu tenho aquela pessoa. Eu passo a depender dela, né? Então aí eu preciso voltar, lembrar do endereço de mim mesmo. Eu preciso lembrar onde é que eu moro, dentro de mim, né? E começar a investir em mim, ao invés de ficar investindo apenas no outro, né? Fazer do outro o centro da minha vida, né? Então, geralmente isso não dá um resultado bom, não. Né? Perdermos o endereço de nós mesmos, geralmente não traz coisa boa, não. Aí, continuando com a nota de Kardec aqui, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Ó, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Por quê? Porque se nós nos identificamos mais com a natureza animal, se os nossos hábitos, palavras, atitudes, sentimentos nos puxam mais para o lado primitivo, nós estamos deixando de nos identificar com tudo que é espiritual, tudo que é elevado. Né? Ok? Por quê? Porque ninguém amará ninguém poderá amar a Deus e a Mamon, né? Ou amará um e odiará o outro, ou vice-versa. Não quer dizer que nós temos que negar a matéria, mas quando nós nos identificamos absolutamente apenas com o primitivo, nós estamos deixando de nos identificar com o elevado. Né? Nosso desafio é viver na matéria, nos ajustarmos bem à vida material, mas termos como referencial de vida, como objetivo de desenvolvimento, a elevação espiritual. Aprendemos a viver na matéria, mas temos o referencial espiritual. Né? Sem isso a gente se perde. Né? O Wagner, buscar o equilíbrio, o desafio é buscar o equilíbrio, né, Wagner? Isso mesmo. A Maria Lê, no fundo, isso não é sentimento de abandono que a pessoa tem? É abandono, rejeição, né, inferioridade. Por detrás, geralmente, tem vários tipos de carências aí, né? Aí tem um último parágrafo que Allan Kardec colocou aqui. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Né?
Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Quer dizer, quando a gente cultiva o espírito, mas a gente aprende a ajustar de uma maneira saudável, como vocês estão colocando aí, equilibrada, né? Os ideais espirituais, mas de modo a gerar uma vivência material equilibrada, sem os exageros, né? A negação da matéria, mas também sem a negação do espírito. Tá? Então, como diz lá o Espírito Jorge, né, no Evangelho segundo o Espírito, no segundo Espiritismo, é cuidar do corpo e do espírito. Uns querem o aniquilamento do corpo, outros querem o rebaixamento da alma. Onde está aí a ciência do bem viver? Em nenhuma das duas posições. Nem no aniquilamento do corpo, nem no rebaixamento da alma. Então, é aí nesse meio aí que nós temos que desenvolver a nossa ação. É nesse equilíbrio aí que a gente tem que trabalhar. Né? Vamos para a pergunta 909, então. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, pessoal? O que vocês acham? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Nós poderíamos sempre vencer as nossas más inclinações ou não? E aí, povo? Ou tem inclinações que nós não temos como vencer? O Wagner, com certeza, utilizando a vontade. A Maria, podemos sim, ajuda nem sempre, apesar de se esforçar. A do Alba acho que sim, a Apenas Calada diz que com ajuda, né? A do Alba acho que sempre pode, a Maria acho que só depende de nós, a Marcinha acho que depende da vontade, a Orquídea também acha que podemos, né? Então vamos ver aqui. Pergunta 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Nós temos condição de sempre vencermos as nossas más inclinações? Né? A Gilda está dizendo aqui, algumas delas poderão ser difíceis e que mesmo com tanta vontade não conseguiremos, mas vale a pena continuar tentando. Certo. Vamos ver aqui a resposta. Sim. Sim. Nós podemos sempre, pelos nossos esforços, vencermos as nossas más inclinações. Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Eles acentuaram aqui, né? Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E aí, pessoal? Tem uma situação que a Joana de Ângeles coloca num dos livros dela, acho que é o Despertar do Espírito, que ela fala assim, o que acontece é o seguinte, frequentemente o paciente fala, a pessoa fala, você quer melhorar? A pessoa fala, quero sim. Você quer ter saúde? Eu falo, quero, claro que eu quero. Você quer ser feliz? Quero, opa! Só que da boca para fora. Então a sua atitude não condiz com quem quer de verdade. Isso a Joana fala pra gente. É verdade, a gente observa isso mesmo. Às vezes a pessoa fala o que quer, né? Mas no fundo, inconscientemente, ela nega o que ela fala, né? Joel, né? Quem quer ir para o nosso lar? Todo mundo, né?
Quem quer ir para o plano espiritual superior? Quem quer ir para o plano espiritual superior aqui? Maria não, Maria? Todo mundo, levanta a mão, quem quer? Só que não agora, né, Maria? Você fala, agora, opa, peraí, agora não, né? Aí também não, né, Alexandre? Aí você tá, pô, aí você tá forçando a amizade também, né? Eu quero depois, né? Mas assim, né? É muito frequente isso aqui mesmo, né, pessoal? Muitas vezes a gente fala que quer uma coisa, mas o nosso comportamento está dizendo outra, né? Nosso comportamento está dizendo outra. No fundo, a gente não está querendo. Por quê? Porque muitas vezes, abandonado uma situação negativa, mesmo que esteja sendo negativa, eu estou tendo ganhos secundários. Como assim? Eu estou tendo algumas gratificações, mesmo me sentindo mal, mesmo estando doente, eu estou tendo algumas gratificações. Está todo mundo cuidando de mim, está todo mundo me dando atenção. Antes ninguém me dava atenção, agora todo mundo me dá atenção. Me levam para cá, me levam para lá, eu passei para todo lado. Eu vou para tudo quanto é médico. Eu faço aquele turismo hospitalar, né? Fico lá de hospital em hospital, de cidade em cidade. Fico passeando. Antes eu ficava só em casa, agora eu fico passeando o tempo todo. Então veja bem, pessoal, muitas vezes isso acaba tendo uma importância muito grande. Acaba tendo uma importância, embora algumas pessoas fiquem bravas quando a gente fala isso, porque, né, ficam ressaltadas, tá, nervosas quando a gente fala, não, porque não é possível, que eu não estou querendo melhorar, né? Mas infelizmente é o que acontece, tá? Muitas vezes inconscientemente a pessoa ela nega, aquela vontade que ela fala ter de melhorar. Tá? Entre o que as pessoas falam e entre o que elas fazem, eu fico com o que elas fazem. Porque é muito mais eloquente para mim o que ela está fazendo do que o que ela está falando. O que a gente fala, mas pode não fazer. O que a gente está fazendo, já está fazendo. Não tem erro, não é? Então esses ganhos secundários que a gente tem, a gente precisa prestar atenção, né? Porque geralmente eles mantêm certas situações. Mesmo que a gente fale que está ruim. Tá ruim, mas tá bom, né? Eu estou gostando de certo modo. Ah, Cida, dizem que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? É verdade, né, Cida? É isso mesmo. A orquídea necessita, e tem aquele exemplo da parábola do paralítico, que ficou anos na beira das águas esperando que alguém o jogasse nela. Ele queria se curar, mas... Exatamente, orquídea, né? Então nós somos assim, nós queremos e não queremos, né? Nós queremos, mas às vezes a gente não quer tanto assim, né? A Joana fala, em certos momentos, muitas vezes, quando a pessoa está tendo esses outros ganhos secundários, quando você oferece ajuda, aí ela recusa. Ela reclama, reclama, reclama. Aí você fala, tá bom, eu vou te ajudar. Olha, vamos refletir. Ah, não, aí a pessoa recusa. Por quê? Porque na verdade ela não quer. Tudo que você sugere, tudo que você propõe, então tá, vamos tentar tal coisa então, para ver se melhora. Ah, não, isso aqui não dá, porque eu não consigo, porque eu não sei o que lá. Aí tudo a pessoa rebate. Geralmente é porque ela não quer. Tá? Tudo ela vê dificuldade, tudo não vai ter jeito, né? Vamos no centro, ah, não dá, porque é muito longe, porque o horário... porque o horário não dá, porque não sei o que. Então, pessoal, aí é geralmente porque a pessoa não quer, tá? Ela não quer sair daquela situação. A Maria, sabe que dará trabalho, exatamente. Mudar vai dar trabalho. Permanecer com esse discurso de vítima da vida, de sofredora, de coitadinho, isso aí é o que a pessoa já conhece. Então não é desafio nenhum para ela, é a acomodação dela. Agora, mudar dá trabalho. Como é não ficar reclamando de nada da vida? Como é não ficar vivendo de sintomas o tempo todo? Como é sair desse discurso e adotar a posição viril, forte, determinada, trabalhar, amar? Como é essa condição nova que eu fujo, me escondendo por detrás da angústia, me escondendo por detrás da reclamação, com medo de viver, na verdade, não é, pessoal?
Então é isso que a gente tem que pensar às vezes, porque muitas vezes a gente se vê nesse tipo de atitude, né? Acomodada e nos escondendo por detrás desse discurso negativo, né? Então vamos lá. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. É os Espíritos que estão dizendo. Jesus falou isso de uma outra forma. Ele falou assim, olha, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para esse monte, ó, move-te daqui para ali, e ele se moveria. Esses montes, os maiores estão dentro de nós, na verdade, né? Que é a má vontade, a preguiça, né, Orquídea? Não é a acomodação, esses são os montes. Pessoal, a palavra de ordem hoje, sabe qual é? Autodesenvolvimento. Essa é a palavra de ordem. Autodesenvolvimento. Exige conhecimento, trabalho, exige movimento, vontade, querer, autodesenvolvimento. Amor, né? Qual é a palavra contrária disso? Preguiça, acomodação, má vontade. É o nosso maior problema. Por isso que falam, né? Não tem aquele dito popular que a preguiça é a mãe de todos os males? Ou a ociosidade é a mãe de todos os males? Uma coisa assim, não é? Acho que a ociosidade é a mãe de todos os males, né? Em que nós não nos desenvolvemos, nós mantemos todos os males. É exatamente isso, né? Está acerto o dito popular. Pergunta 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? E aí, pessoal, pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Nós podemos encontrar nos espíritos amigos, naqueles que nos amam, uma eficaz assistência, quer dizer, eles vão nos ajudar e nós vamos conseguir triunfar sobre as nossas paixões com a ajuda dos bons espíritos? E aí? A plenitude, sim. E vocês acham que sim ou que não? A Orquídea, sim também. A Maria, se a gente estiver em sintonia, sim. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Aí eu venho buscar aqui na salinha Maria de Nazaré, vou no centro espírita, vou tomar passe, vou estudar, porque eu preciso vencer certa paixão, certo vício, certo comportamento que eu estou querendo mudar, não estou conseguindo. Então eu estou buscando a ajuda dos espíritos amigos. Eu estou orando, estou pedindo para colocar o nome lá no caderno de desobsessão, lá na casa espírita, para as pessoas orarem, pedirem por mim. A gente pode encontrar então nos espíritos, né, eficaz assistência para triunfarmos de nossas paixões? Maria, às vezes a gente pede e não move nada, não se move, né, no sentido de aval. Sim, depende da nossa faixa de vibração. Apenas calada, sim. Plenitude é a sintonia através da prece e do comportamento saudável. Vamos ver aqui a resposta. Se eu pedir a Deus e ao seu bom gênio, aqui não é o gênio da lâmpada não, hein? É o bom espírito, né? Bom gênio aqui é o bom espírito, o espírito protetor, nosso anjo guardião, podemos chamar desses vários nomes aí, né? Mas não é o gênio da lâmpada. Tá? Se eu pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Tá? Então, olha, se pedir a Deus e ao seu bom gênio, seu espírito protetor,
que às vezes é um familiar, muito frequentemente é um familiar, um amigo querido, que nos conhece profundamente. Ele sabe quais são os nossos problemas, já de outras encarnações, sabe quais são as nossas soluções, né? Sabe que nós vamos precisar de exercitar a vontade, porque nem os espíritos conseguem nos ajudar se nós não quisermos. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, eles nos amam, nos estimulam ao bem, mas respeitam o nosso livre-arbítrio. Enquanto nós não queremos, né, fica difícil até para eles nos ajudarem. Agora, quando eles percebem que nós estamos querendo mesmo, opa, agora vai, agora a vaca vai sair do brejo, como diz, né? Nós vamos desatolar a vaca agora, né? Agora vai. Então aí, né, sempre eles nos dão estímulos, ajuda absoluta, né? Só que nem sempre nós nos ajudamos, né? Então é preciso que nós elevemos o nosso pensamento para recebermos a ajuda, o estímulo que eles nos dão. Aí a gente consegue sair do buraco, né? A gente consegue sair da situação complicada. Tá? Tem que ser sincero, hein? Sinceridade, ele coloca aqui, o Espírito coloca. Com sinceridade, isso implica em quê? Que a nossa palavra esteja associada com o nosso desejo profundo, a nossa intenção profunda. Lembra que a gente falava? Quando não é sincero o que a gente está falando, Senhor, me ajuda, e você está pensando em fazer besteira. Você está pedindo ajuda e no íntimo você está pensando, acabando essa prece aqui, eu vou aprontar lá. Aí não funciona, né? Então tem que coincidir o que eu estou falando ou pensando com minha intenção profunda, ou seja, o que eu realmente estou querendo da minha vida, né? Aí a última pergunta desse... não, tem mais duas aqui. Vamos ver a pergunta 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade será impotente para dominá-las? E aí, pessoal? É o que vocês estavam falando lá. Tem gente que fala assim, não tem, nem sempre vai dar certo. O que vocês acham? Haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade será impotente para dominá-las? Terá isso, pessoal? Acontece isso? Da gente ter que lidar, que Deus coloca uma prova no nosso caminho tão forte que a gente não tem condição de resistir. Um arrastamento irresistível. Será que acontece isso? Ou não? Maria, aí entra a vontade de novo, né, Ali? A orquídea, não, sempre podemos resistir. A Gilda, sim, mas como sempre depende de cada um. Certo. Aqui a gente está falando no geral, né? No geral. É lógico que entra no caso particular que cada um faz, né? Como que cada um vai lidar com isso tudo aqui, né? Mas assim, no geral, né? No geral, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis. Porque é aquela história, pessoal. Como é que você prova que todas as borboletas não são azuis? É só achar uma de outra cor, né? Você não precisa provar que todas são de outra cor. Como é que você faz para provar que não são todas azuis? É só você achar uma amarela. Já provou. Né? Então, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Será que existe isso? Vamos ver a resposta. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Tá vendo? É aquilo que a gente tinha falado, que a Joana falou lá, né? Querem, porém, muito satisfeitas, ficam que não seja como querem, entre aspas. Os espíritos colocaram entre aspas aqui, né?
querem, porém muito satisfeitas ficam, que não sejam como querem, entre aspas. Olha que interessante, né? Quer dizer que os espíritos já deixaram claro aquela situação de ganhos secundários aqui. A gente quer, né? Mas eu não quero tanto assim, né? Tá ruim, mas tá bom. Aquela coisa meio masoquista ainda, né? Pessoa que está ganhando atenção, que está... Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, né? Em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Aí, pessoal, a gente lembra de André Luiz, né? André Luiz, mais de uma situação ele colocou para os mentores que o acompanhavam nos seus livros, e tem uma situação que ele coloca assim: ah, mas e se as pessoas e se elas não conseguirem? Às vezes está lá uma pessoa lá obsediada, lá, né, sofrendo com o seu perseguidor e tentando, né, os espíritos tentando ajudar. Aí o André Luiz perguntou: ah, mas e se ela não conseguir? Aí o mentor dele fala assim: olha, se não conseguir, não é bem o termo. Se não conseguir, não é bem o termo. É se não quiser. É se não quiser. Interessante isso, né? Se não quiser, né, Orquídea? Então, pessoal, olha só como eles colocam a questão. A gente fica, ah, mas eu tenho medo se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir. Aí já gera um outro problema, né? Porque agora, além do problema de conseguir ou não conseguir, agora tem o medo também, né? Aí a pessoa vai criando um problema em cima do outro. Não é se conseguir ou se não conseguir. Ah, vai conseguir. É só querer. A questão não é conseguir ou não conseguir. A questão é querer. Você quer? Então não fica colocando mais insegurança em cima da coisa. Agora fazendo o medo surgir. Ah, eu tenho medo de não ficar bom. Caramba, já não estava bom, agora está com medo em cima ainda. Já está complicando com medo. Daqui a pouco fica com medo de ter medo de não ficar bom. Aí a pessoa fala, agora eu tenho pânico de ter medo de não ficar bom. Daqui a pouco vira uma bola de neve aí, né? Mas é assim que acontece, pessoal. É assim que acontece. É assim que as pessoas vão se enrolando, vão se complicando em cima de um monte de problema, vai sofrendo o sofrimento, né, Marcinho? Tá? A gente tem que começar a simplificar a nossa vida. Ao invés de ficar sofrendo com medo de não sei se vai dar ou se não vai dar, vai dar. Por quê? Porque eu estou querendo, porque eu estou buscando, porque eu estou pedindo, porque eu estou me esforçando. Então não tem que ficar cultivando receio se vai dar ou se não vai dar. Vai dar e ponto. Né? Então vamos lá. Então, né, a resposta aqui é quando ele crê, quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas. Né? Tem gente que não aceita isso, a gente fala, a gente explica, mas tem gente que bate o pé, que não aceita de jeito nenhum. E geralmente são as pessoas que fazem isso aqui. Elas não aceitam porque elas têm justamente essa psicologia aqui. Tá? Então, a gente tenta explicar, olha, se não está mudando, é porque de alguma forma você está mantendo essa situação. Você está mantendo esse estado de coisas. Entendeu? Você está se auto-sabotando. Né? Mas é difícil, né? Como fazer a pessoa enxergar isso, né? Orquídea, tudo posso naquele que me fortalece, né? A plenitude. Temos a mania de dizer, se Deus quiser, sempre Deus, né? Onde está o nosso querer, né? Plenitude. É aí que está a questão, né? E a última, então, é bem curtinha, tá, pessoal? Só para a gente finalizar aqui as paixões. É 912. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Qual o meio? Qual, pessoal? Como é que a gente combate, né, o predomínio da natureza corpórea?
das paixões primitivas, né? Desses excessos das paixões, das viciações, né? Predomínio da natureza corpórea. Como é que a gente combate de uma forma eficaz isso? Só para a gente terminar aqui, a Maria, o trabalho com amor, né? E aí, o que vocês acham? A plenitude, o autoconhecimento. O que mais? O que mais ajuda? Pelo conhecimento, a orquídea, estudando as coisas do espírito, exercitando na prática, trabalhando. Tá certo, ok. Os espíritos responderam assim, bem curtinho: praticar a abnegação. Praticar a abnegação. Aí a gente tem que perguntar o que é abnegação. Procurem no dicionário aí, pessoal. Rapidinho assim. Dá uma olhadinha no dicionário. O que é abnegação? Os espíritos colocaram praticar a abnegação. Vamos ver o que os dicionários dizem aí. O que é abnegação? Só para a gente finalizar aqui. Que a resposta foi: qual é o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Aí a resposta foi: praticar a abnegação. Agora eu estou perguntando, o que é a abnegação? Vocês sabem o que é a abnegação? Porque como é que a gente vai praticar uma coisa que a gente não sabe, né? Não é? O que vocês acham que é a abnegação? Não é, Silvio? Como é que a gente vai praticar? É só praticar a abnegação. Todo mundo, opa, legal, né? Então tá, ficamos do mesmo tamanho porque a gente não sabe o que é abnegação. O que é abnegação? O que vocês acham que é? Alguém dá uma olhadinha no dicionário aí? Pode ser qualquer dicionário aí, só pra gente ter uma... O Joel, desprendimento dos próprios desejos. A Gilda, desprendimento do interesse próprio. A Gilda, desinteresse. Né? A Orquídea, desprendimento de si mesmo, pensar mais nos outros. Né? Então, assim, não quer dizer negarmos a matéria, não quer dizer negarmos o nosso desejo, não quer dizer não pensarmos em nós, só pensarmos no outro, não. Mas quer dizer nós não darmos vazão para os nossos caprichos pessoais, para os nossos desejos primitivos. Abnegarmos-nos, negarmos a nós mesmos, mas não nos nossos deveres, nos nossos caprichos e desejos negativos, né? Naquilo que seja prejudicial. Negarmos é o que seja ruim em nós, no sentido de não alimentarmos o que é ruim, né? Essa seria a abnegação, né? Nós temos que cuidar, sim, do nosso desejo, temos que cuidar, sim, do nosso querer, da vida material, nós temos que cuidar de tudo isso, das nossas necessidades, nós temos que ter isso muito claro, mas desde que sejam as coisas positivas que nos fazem avançar. Os nossos caprichos do ego, né? Que nem vocês colocaram aí, focar mais no self do que no ego, né? Exatamente. Os caprichos do ego, os desejos do ego, as dominações do ego, a imaturidade do ego, é negar isso, né? E buscarmos o que é elevado, tá? Para ajudarmos, para amarmos, né? Exatamente. Então, praticar a abnegação. Pessoal, nós vamos finalizando aqui então, já agradecendo a todos, passou alguns minutinhos aqui, mas só para a gente terminar esse tópico, né, que já estava no finalzinho, tá? Gente, um beijão, obrigado por tudo aí, fiquem com Deus, tá? Pessoal aqui do Pautal, que também no Facebook, quem estiver acompanhando a gente, tá bom? Um grande abraço em cada um de vocês, até mais.